Olá, seja bem-vindo ao projeto de memórias do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Esse projeto foi criado e apresentado por mim, Lincoln Ribeiro, e meu amigo Victor Mirwald. O intuito de nossa iniciativa é contribuir para a divulgação de ciência e para registrar a trajetória dos professores do Instituto, focando em seu trabalho acadêmico e área de especialização. Neste episódio, vamos entrevistar o professor Fouad Assad, professor do Departamento de Física Experimental, criador do Show da Física e pesquisador na área de ensino de física. Professor, a gente tem 3 perguntas sobre o começo da sua carreira. Então, quais são as raízes do seu interesse por física? Como se deu a sua entrada na USP? E se o senhor cogitou fazer algum outro curso além da física na época do vestibular? Ok. Começo pelo fim, tudo bem? Depois pode ter edição. O porquê da escolha de física é uma coisa muito interessante que hoje não se percebe muito. Que era o efeito de bombas atômicas no Pacífico, as 2 jogadas no Japão. Então se achava que nós, e era discurso dos colegas, de que não teríamos mais usinas tipo de água, baseado em água. Eu perdi uma palavra. Nós achávamos que teríamos um monte de energia atômica fornecendo energia para o país. Claro que não tinha ocorrido as grandes tragédias, que já é do conhecimento, basta pesquisar na Rússia, no Japão e outros lugares, mas a potência, a força, um novo horizonte nos levava a levar em consideração esta matéria. Tem outro problema também, é que tinha curso noturno. E naquele tempo, poucas vagas tinha, mas nunca preenchia. Era coisa de 30 vagas. Posteriormente, o professor Chamber pediu um aumento, nós fomos para 50 vagas, e depois 100 vagas, e ainda cresceu enormemente, né? Então, não se consumou o pensamento, a hidroenergia aumentou, quase que estamos esgotando, e agora nós estamos presentes a novas fontes de energia. Então, um dos motivos foi esse. Eu oscilava entre 3, matemática, física e também direito. É estranho, mas era assim. Ok? O direito... Faltou um pedaço da resposta? Você tinha 3 questões aí. Isso, como que o senhor entrou na USP, né? Como foi o seu processo do vestibular? E queria que o senhor falasse também um pouquinho como que o direito entrou no meio de matemática e física. Pois era uma opção, porque você tinha que fazer o curso trabalhando. Poucos eram os alunos que tinham o privilégio de estudar de dia, tudo mais, mas uma boa parte era do noturno. Então, vocês veem, era uma dificuldade até quando eu comecei, até chegar na cidade universitária. Tinha uma linha de ônibus, enfim, uma distância. Nós tínhamos que sair do laboratório de sábado, que o dia que tinha o laboratório era sábado, nossa turma, e até o Rei da Batida, ali na entrada da USP, a pé. Então, os ônibus já não circulavam mais, enfim, era curioso quando se resgata como era a nossa entrada na universidade. E, professor, já durante a graduação, o que o senhor pode nos dizer sobre a relação professor e aluno? As turmas menores facilitavam o aprendizado, o contato, ou não?
Olha, veja bem, a minha entrada na universidade é 1960. Então, o relacionamento entre professor e aluno vinha do ensino médio. Então, o professor tinha uma certa auréola naquele tempo. Mas o nosso relacionamento, da minha parte, veja, eu fui presidente do Cefisma 2 vezes. Depois eu fui presidente do Grêmio da Faculdade de Filosofia, que era o maior grêmio do país. Nós tínhamos acesso à congregação e ao CTA. Era um aluno e 5 professores, uma coisa assim, não me lembro exatamente bem. Então nós não tinha grandes reivindicações locais, nós tínhamos grandes reivindicações nacionais. Mas a universidade, veja, naquela época, 1950, era em torno de 30 vagas, entrava coisa de 12, 13, terminava o curso 4. Hoje a física está voltando a essa forma. Quando eu pergunto para meus alunos, e eu estou dando o curso agora de tecnologia, para 64 alunos, 65, quantos que entraram na universidade pela FUVEST e estão terminando? Quantos são os amigos? Um aluno contou lá, olha, entrando quase de 50, 100, seja o que for, contou acho que uns 4. A distância é grande. Entendeu? Não sei em que momento isso vai ser colocado, mas hoje a carreira física não atrai muitos alunos. No evento, e conversando com os responsáveis, ele me disse, acho que faz uns 8 anos, o ano que ele tinha, que eu passava lá, tinha entrado 9 alunos. 9 alunos. E 3 anos depois, antes eram 19. Então, tem o CERN lá, tem um monte de coisa lá, mas com gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E o curioso, em Genebra, os professores da universidade iam de tempos em tempos para os shoppings, que não eram muito grandes, mas não tinha muitos shoppings como São Paulo, a cidade não é isso, fazer demonstrações de física para estimular a carreira. Então, a situação que a gente entrou era hoje muito mais complexa do que nós vivenciamos lá atrás. E, professor, durante a sua graduação, o que o senhor pode nos dizer sobre a divisão das disciplinas teóricas, né? E as suas experiências no laboratório? Como que era durante a sua graduação? Olha, eu já entrei na graduação, acho que um ano depois, o professor Ernesto propôs separar a licenciatura do bacharelado. Separar. Tornando muito mais simples o curso para a licenciatura. Qual o motivo? O motivo é que não tinha professor de física. Muito grande. Entendeu? Por exemplo, em 1953, não faz muito tempo, 70% da população brasileira estava no campo. 70%. Mas já prenunciando uma forte emigração para as cidades. Lógico, você precisaria de professores. Qual foi a solução primeira para arrumar lugar, para aumentar tudo mais? Criar o curso noturno. Veja bem, lá atrás. E a explicação é que logo nós teríamos construções, novas escolas, e fecharia os cursos noturnos. Fecharia nada. Continuou aumentando uma rede enorme
sem professores. Não havia professor. Hoje não tem. Me diga uma coisa, só uma pergunta a vocês. Vocês acham que tem professores de física por esse Brasil afora, São Paulo? Ou é um quebra-galho que tem professor de matemática para ganhar uns trocados a mais que nunca se ganha o necessário? É que dá as aulas? Ou não tem, o que é mais grave? Há 4 anos atrás, um aluno meu, Francisco, quando eu perguntei aonde fez o 2º grau, ele falou, não tive, professor, os 3 anos de física. Como? Você não teve e veio fazer física por quê? Ele falou, não sei. Então, é uma situação difícil para o país hoje enfrentar a falta de professores. Principalmente sabendo que a solução hoje é a escola de tempo integral. Professor, recapitulando a pergunta anterior, quando o senhor cita o professor Ernesto Hamburger quanto a propor o curso noturno? Foi na década de 1960. Ele voltou dos Estados Unidos, que ele foi fazer um aperfeiçoamento na parte de energia nuclear, e verificou que a licenciatura era muito diferente. Eu tenho a impressão que ainda hoje é diferente do bacharelado, porque tradicionalmente nós tínhamos a licenciatura e bacharelado no mesmo bloco. Você termina o bacharelado e agrega a parte de pedagogia e psicologia educacional. Era assim. Mas o país precisava de professores. Para se ter ideia de como as coisas eram complicadas, você tinha cidades inteiras que não tinha um professor de física. Nenhum. As capitais começavam a desabrochar. E a física em São Paulo, e no Rio de Janeiro também, era uma influência forte das pesquisas que estavam ocorrendo no mundo todo, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, tenta tornar mais fácil a licenciatura, e eu fiz a licenciatura. Quando foi feita a divisão, eu me interessei em dar aula, fazer pesquisa e ensino, e eu fiz a licenciatura. Eu e muita gente. Então, os que gostariam de ir para a pesquisa, veja, quando a gente fala essa divisão, não era muita gente. Nada era muita gente aqui. Fazia o bacharelado, mestrado e ia em frente do doutorado. Então, essa era a questão. Veja, com o tempo, as escolas, faculdades que tinha física, PUC, enfim, um monte delas, fechou. A Universidade de São Paulo está aceitando as transferências, e isso é muito importante, porque o aluno às vezes não entra na FUVEST, cuja concorrência é muito pequena. Vocês entraram em que ano para me situar? Depois eu sou em... Não entendi. Você entrou que ano? Eu entrei em 2015, professor. Eu sou aluno reingressante. Né? Eu sou um dos problemas... 2015? Isso foi ontem. Estou falando lá atrás. Entendeu? Era tanto é que, com a ditadura, que explodiu as redes de ensino, o que os militares viram naquela época lá? Que o mundo inteiro já tinha universalizado o colegial. E nós não tínhamos universalizado o 1º grau, o primário. Entendeu? Tinha reprovação, jubilamento, de tal forma que de 10 alunos que entravam no 1º ano primário, chegavam no 4º ano primário, coisa de 3 ou 2 alunos no máximo. Então, era uma situação desesperadora. Até hoje. Vocês acham que tem professor de física sobrando? De biologia sobrando? É uma ilusão. O que você tem muito é pedagogia.
Ô, professor, nessa época que vocês estavam analisando essas diferenças dos cursos, como que vocês conseguiam as informações das cidades, por exemplo, em São Paulo? Como vocês sabiam as informações de quantidade de professores para o ensino médio? Os senhores entravam em contato com as secretarias de educação? Vocês tinham algum centro de pesquisa de educação lá no Instituto de Física, algo do tipo? Você fazia um exame que a gente chama de preparatório. Veja, o quarto ano primário era terminal. Aí você fazia um exame de ingresso no ginásio. Então, por exemplo, eu era vim de cidade de Rio Preto, lá tinha da ordem de 1.000 alunos que tinham terminado o primário e faziam um exame para entrar no primeiro, seria hoje o quinto ano, né? Vamos então dizer, para entrar no quinto ano. Desses 1.950, por aí, conseguia entrar 3 classes de 40 alunos. Então seria 120 alunos. E o resto se tivesse uma escola de comércio, alguma coisa assim, porque era o terminal, a vida final de estudo para a maior parte dos alunos. Então, a resposta é essa. Você tinha uma grade impedindo o que hoje é normal. O aluno entra no primeiro ano primário, ele tem a expectativa, ele não é jubilado de chegar até o final do colégio. Hoje você tem muito mais escola, muito mais escola. Quando eu fiz o vestibular na filosofia da USP, na Maria Antônia, havia 4 escolas do segundo grau. 4. Depois vai explodindo, porque abriu as porteiras do exame para poder acessar, entra todo mundo, o que é bom. Mas você perde em 2 variáveis extremamente importantes. Explodiu a rede de professores, os salários explodiu para baixo. Correto? Explodiu a necessidade de professores das disciplinas específicas. Biologia, português, matemática. E, então, a formação, até hoje, quando você pega os resultados da avaliação do ensino, você vê que é muito ruim. Uma boa parte dos nossos alunos não consegue interpretar um texto. Você sabe disso muito melhor do que eu, porque vocês são mais jovens, estão vendo essa realidade. Eu respondi, eu tinha exame para entrar. Eu entrei numa lista de mais ou menos 50 candidatos. Eu sou do grupo, eu fui presidente do Grêmio desse colégio, e o Salinas, ele vem de Araraquara. Qual de vocês que conhece o Salinas que fez entrevista? Nós entrevistamos o Salinas, professor. Nós fizemos entrevista com o professor Salinas. Não entendi. Conta um pouco como o senhor conheceu o professor Salinas. A gente entrevistou ele em conjunto, professor. Nós dois conhecemos ele, a gente teve aula. Entendi. O Salinas veio de Araraquara para fazer engenharia. O pai dele arrumou um quartinho que era uma pocilga em frente o colegial nosso, que é o Colégio Roosevelt, entendeu? E eram grupos absolutamente pequenos, muito pequenos. Quando o primeiro grau, que terminava no 4º ano, começou a chegar no ginásio e depois no colegial, aí explodiu toda a rede. Então, o que fez a ditadura? Criou ciências físicas e biológicas. Imagina, um professor que quisesse dar aula de física, pegava de contraponto matemática, biologia, um monte de coisa. Enfim, era o resultado que sempre houve no país. Pouco investimento em educação. Professor, mas mesmo com investimento precário,
teve um impacto o curso de licenciatura ter sido estruturado, ter sido oferecido noturno, teve um certo impacto na educação da cidade, do estado de São Paulo em si. O senhor tem conhecimento de algum parâmetro, de algum dado que a gente consiga medir isso? Como que se deu, se o acesso ao ensino, ele ainda assim foi ampliado, mesmo com todos os problemas de salário, com todos os problemas que nós temos, a gente consegue ter alguma medida desse parâmetro? Excelente, veja, todo o apoio ao aumento de vagas. Você pode imaginar uma criança que é jubilado no primário, era o que nós vimos, entendeu? A dificuldade, nesse momento em que explodiu as vagas, para você ter ideia, eu estava dando aula numa escola da Zona Leste. Zona Leste. Quando abriu, para você ter ideia, nessa escola, todo ano fazia admissão e entrava 3 classes. Era quase que o padrão aqui. 3 classes, 120 alunos. Quando abriu, as crianças que entravam do ginásio que eu estou me referindo, entrava todo mundo. Todo mundo. Óbvio que é bom. Óbvio. Só que você teve os 2 problemas que eu estou colocando. Salário caiu. O professor efetivo, que fazia concurso, entrei no Estado, depois na universidade, ele recebia por 14 aulas, máximo. Se ele quisesse receber alguma coisa a mais, tinha que fazer um outro concurso ou dar aulas extraordinárias que recebia menos que de efetivo. Tudo isso é uma consequência de uma explosão de ensino, o que é legal, o que é importante, entendeu? Quando a física aumentou as vagas de 30 para 50, vários colegas que entramos junto, alguns foram ser pesquisadores, eu e alguns colegas pesquisa e ensino, que é a minha área, entendeu? Visando melhorar o ensino do país. E a gente conseguia resultados muito bons. Mas a massa é uma onda de gente entrando na escola, onde as dificuldades materiais e vamos dizer assim, acadêmicas dos professores era muito pequena. Muito pequena. Não pensa que sou contrário ao aumento das vagas. É absolutamente necessária. Só que o número de estudantes que estavam fora da escola era tão grande que o professor de português dava aula de qualquer coisa, tinha o histórico da preparação desses professores, era dramático. Dramático. Por isso, quando terminei, o foco da minha ação, além do ensino, era política. Eu fui presidente do Grêmio da Filosofia. Enfim, depois de ser preso, melhorar o ensino. Então nós tínhamos um grupo que procurava desenvolver modelos, experiências acessíveis para o ensino do Brasil. Muito bom. Então, professor, para a gente compreender o que o senhor falou agora, quando se abre a educação, né, se faz a universalização do ensino, sem as devidas bases de professores para dar conta de todo esse pessoal, a gente entra num problema muito grande, né, que é tanto a formação desses novos professores, os salários são muito baixos, a infraestrutura, tudo isso entrou na conta quando você abriu para todo mundo, né? Claro, claro. Foi por decreto. A ditadura, ela age assim, decreto. Não universalizamos o primeiro grau, então tem que universalizar. Então foi por decreto. Abriu as vagas, que foi uma maravilha, os pais levando criança para fazer a matrícula, porque é uma corrente. Entra no primeiro ano, se tiver, enfim, participação, seguir o caminho,
ele chega até as portas da universidade, que também aumentou brutalmente. Brutalmente. Você imagina que o curso de Química geralmente era paralelo ao nosso, naquela época, era mais ou menos 13 a 14 alunos. 13 a 14 alunos. Professor, tanto seu mestrado quanto seu doutorado foram feitos na área de educação e ensino de física. Queria que o senhor contasse um pouco quais foram as atividades que te levaram aos temas da sua pesquisa e quais eram os materiais disponíveis na época para o senhor fazer a investigação necessária desses temas. A pergunta é muito boa. Era muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Porque exigia, quando eu fiz os cursos da psicologia e da pedagogia junto com a física, e se criou a disciplina que até hoje eu herdei do Cláudio Gibb, que é a tecnologia do ensino. Entendeu? Então, se vê o ensino mais como uma rede que começa e vai até o fim e se termina na sala de... Então, o professor Ernesto, ele tinha um grupo, aproximadamente, quando abriu o mestrado em ensino, em conexão com a Faculdade de Educação, ele tinha mais ou menos 11 estudantes, de alguns lugares do estado, que o primeiro que abriu o ensino foi lá em Porto Alegre, depois o de São Paulo. E não foi fácil. Uma boa parte dos professores acadêmicos naquela época era contra. Não tem nível, um monte de coisas desse tipo. O Ernesto tinha aproximadamente 11 de pós, e eu tinha uma equipe da ordem de 9 a 10. Então, começou os cursos, nós começamos a analisar a situação. Congresso aqui no Instituto de Física, em 1970, sobre ensino, se convidou especialistas no exterior, enfim, formou grupos com um viés em muitas áreas, conceito, espontâneo, enfim, materiais fáceis de serem obtidos, um monte de linhas que lentamente foi se consolidando. Alguns dos meus colegas também chegaram até o doutoramento, que era praticamente o final. Depois, toda a carreira acadêmica pode ser cumprida pelo pessoal pesquisa em educação. Nós começamos a analisar os livros que tínhamos e tínhamos acesso aos que se tinha nos outros países. A diferença era total. Um era um formulário e alguns exercícios. Os outros, muita informação do momento histórico que nós estávamos vivendo. Então, criou-se correntes muito claras. Até hoje, encontro colegas em eventos, em congresso aqui no Brasil e fora do Brasil, do pessoal de Porto Alegre, que já está aposentado, mas continua trabalhando como eu. Enfim, criaram uma nova visão. Agora, está longe de ser aquilo que nós olhamos na maior parte dos países do primeiro mundo. Professor, material em português, então, nessa época era totalmente precário, né? Inexistente. Não era assim, não. Você tinha o Ernesto, ele veio para colocar o PSC. Vocês estudaram o PSC ou não viram isso? O PSC, física? Não. Que era um projeto... Vocês fizeram bacharelado, né? Isso. Isso, bom. Então, certamente não viram. O PSC é a reação americana ao primeiro astronauta. Vocês certamente já viram, já estudaram a guerra entre Estados Unidos e Rússia, a Guerra Fria, tudo mais. O russo saiu na frente, colocou o primeiro satélite, o primeiro astronauta, Gagarin, e tudo parecia que a Rússia ia dominar.
que fez os Estados Unidos? Analisou a situação e viu que o ensino americano não concorria com o russo. Não concorria. Um dos motivos é que lá tempo integral é integral mesmo. O aluno fica 8, 9, 12 horas na universidade. E há uma frase muito interessante que o embaixador americano recebeu em Moscou um grupo de Harvard para estudar o sistema de ensino russo. O sistema de ensino russo. E o embaixador falou do filho dele, que fazia numa escola russa a sua formação acadêmica. E o aluno fez a seguinte questão para o pai dele. Pai, eu não sei o que acontece. Esse embaixador tinha estado em vários países. Né? Eu não sei o que acontece aqui. Mas aqui na Rússia e em Moscou, onde eu estudo muito mais do que quando estava lá nos Estados Unidos. Lógico, quanto mais estuda, mais se forma gente. Entendeu? Então, o governo americano patrocinou a criação de novos materiais pedagógicos para o ensino e criou o PSC. Era um grupo de 178 especialistas de todas as áreas, física, química, biologia, história, pedagogia, para construir textos que também motivassem os alunos para o estudo das áreas técnicas, física, engenharia e coisa que o valha. Entendeu? Não deu certo. Esse projeto, os alunos da licenciatura estudam esse projeto. Eu tenho os textos lá na minha sala. Se um dia vocês quiserem ver, a hora que acabar a pandemia, eu empresto a vocês. Durou algum certo tempo, os professores não se adaptaram a essa nova metodologia, menos fórmula, mais conteúdo filosófico, histórico e científico. Veja, ele vem depois da Segunda Guerra. Todas as áreas de cultura explodiram. Todas as áreas. Vocês estão vendo a quarta revolução industrial, vocês estão vivendo ela com todo esse aparato aí. E a quinta está chegando. Naquele tempo nós estávamos na revolução zero, praticamente. Zero. Então, realmente, houve uma grande mudança. Então, esses textos do PSC, que foi traduzido aqui, o Ernesto pediu para traduzirem, ele acompanhou a formação da licenciatura pelo menos uns 10 anos. Uns 10 anos. Entendeu? Depois, é óbvio, se observava que os professores que saíam do Instituto não aplicavam o PSC. Não aplicavam. Era muito, muito, muito mais complicado com o que eles estavam tradicionalmente aprendendo. Então, esse material, ele foi a parte experimental, foi feito no IDEC, vocês acham que, eu sei que, penso que vocês não sabem o que é isso. Era uma fundação que produzia materiais educacionais, copiando o que tinha em outras partes do mundo. Mas com todas as limitações que vocês podem encontrar. Se um dia quiserem ver, lá na sala da licenciatura, o Cláudio Furukawa construiu dezenas e dezenas de materiais experimentais. Vocês conhecem demonstração, né? Sim, o laboratório de demonstrações do IFUSP, né, professor? Pois é. Professor, os experimentos executados no laboratório têm como objetivo investigar fenômenos básicos, né, que dão origem aos problemas mais importantes da física. Isso para mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, física quântica. Porém, a gente ainda tem uma separação grande entre os cursos teóricos e experimentais lá no IFUSP, né? E um descompasso entre a matemática e a física. Por exemplo, atualmente, no primeiro semestre, os alunos do bacharelado devem lidar simultaneamente com cálculo, geometria e vetores, física 1 e o laboratório de física 1. Como que o senhor vê esse aprendizado no laboratório, com todos os conteúdos acontecendo ao mesmo tempo? Será que seria possível a gente mudar isso? Porque a gente entra com uma matemática muito precária, né? Quando vem do vestibular, assim, muito ruim, né?
Você está falando ruim? Péssima. Veja, veja analisando qualquer curso, pega em qualquer país europeu de modo geral, Estados Unidos às vezes depende do Estado. Mas, veja, a escola é de tempo integral. Eu estive em vários congressos no mundo inteiro e você entra que se começa a ver ciência desde o pré-primário. Do primário, eu assisti num domingo, que era uma atividade familiar e estudantil, alunos que seria correspondente ao primeiro grau a partir do, digamos, quinta ou sexta série. Atividade do domingo lá nessa universidade. Extrair o DNA de uma cebola. Então, veja, realmente é outro nível, entendeu? Naquela época que isso estava ocorrendo, um colega da biologia falou, isso aqui ainda é assunto de pós-graduação. Então, você tem a criança mexendo com as coisas. Não só do ponto de vista de material pronto, mas trabalhando as coisas que tem ao redor dele. Você tem um site de um hindu, com o título, o site é Toys, Brinquedo, from Trash, onde se transforma lixo em material estudantil. Então, desde o primário, a criança mexe com as coisas, massa de modelar, enfim, dando vida a muitas das coisas que tem em torno de si. Então, quando chega no colegial, a criança tem uma série de recursos, dependendo da área em que ela vai. Que vai aprender, por exemplo, na Alemanha, se a pessoa não tem vocação para matemática, ele pega outra linha de formação. Entendeu? O aluno é muito respeitado e se cria condições de estudo muito fortes. Claro que nós estamos longe disso. Eu fui, por 16 anos, eu fui coordenador do laboratório de demonstrações, e é bom resgatar esse histórico. Quem criou o laboratório de demonstrações, com meia dúzia de coisas, ainda no outro prédio do Barcelona de Jafé, foi o Ernesto. Porque em cada local que ele vai, ele encontra essas coisas aí, entendeu? Era no Jafé, era naquele canto onde está o Menezes hoje, aquele canto ali. Tinha um canto lá de meia sala, de nada, ele colocava alguns dispositivos que o técnico construía. E outro colega nosso, Jorge Moscati, durante muito tempo, ele dava aulas experimentais no sábado, voluntário, para politécnicos, físicos, tudo mais. Não são iniciativas governamentais, iniciativas de docentes, pesquisadores, que começam a trazer a mudança. Então, por exemplo, demonstrações em 4, 5 universidades de Minas, certo, e outras, também criou um laboratório de demonstração. Nós temos o melhor físico experimental, e olha, posso exagerar, mas é um dos melhores do mundo, que está dirigindo o demonstrações, dando injeção de novidade, de elementos capazes de motivar o aluno a fazer uma passada. É a segunda vez que eu volto no Instituto. Fui pegar uns materiais para minha aula lá e vi que estão reformando inteirinho o laboratório de demonstrações. Não encontrei o Cláudio lá. Certamente ele está dirigindo isso, que ele sabe soprar vidro, eletrônica, tudo o que se possa imaginar. Professor, um pesquisador, não entendi. Professor, se você puder falar o nome do Cláudio completo, é bom para a gente registrar. E realmente, o Cláudio, ele é impressionante. Ele sopra vidro, ele faz toda aquela parte de vidraçaria que
experimentos de vasos comunicantes, toda essa parte que envolve vidraria, ele fez ele mesmo, né? Isso é impressionante quando eu fiquei sabendo disso. Olha, o Cláudio tem, colaborando com o que você está colocando, ele tem aproximadamente 400 vídeos de 1 minuto cada experiência. Ele consegue colocar o centro daquela experiência, no centro, 1 minuto, 1 minuto e meio. No tempo, o aluno do ensino médio dorme. Então, é um trabalho, ele recebe consultoria gratuita, né? Sobre fenômenos e tudo mais. É um milagreiro do ponto de vista tecnológico. Eu posso falar, conheço bem o Cláudio, no momento que eu estava nesse laboratório, eu consegui verba para ele ir no Japão e fazer um estudo nas universidades, completamente diferente da gente. Fez um relatório maravilhoso. Depois, nos melhores museus de Paris. Ele e o vô, quando se aposentou, passaram lá uma semana visitando e sempre trazendo informações. Sempre trazendo informações e agregando mais conhecimento no que está lá. Eu tenho a impressão que vai surgir alguma coisa espetacular. Estava tudo desmontado em demonstrações. Olhei na porta e falei, bom, o Cláudio aprontando outra vez. Legal, vamos ficar de olho nisso aí, professor, para ver o que vai acontecer. Aproveitando o que o senhor falou sobre demonstrações, essa parte física experimental, o senhor foi coordenador do livro Demonstrações em Ciências. A gente queria entender um pouco qual era a lacuna que vocês estavam tentando preencher com esse livro e como foi a experiência de coordenar o projeto, de selecionar as demonstrações, os interesses ali dos alunos, eu acho, né, dos professores, e avaliar os impactos dessas experiências em sala de aula. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por favor. Olha, o impacto é colossal. Agora, é importante ver o porquê que nós editamos essas coisas aí, geralmente sem nenhum interesse lucrativo. Os professores da rede, muitas escolas estão passando o ensino de um período só para tempo integral. Já tem coisa, acho que de 500 escolas do Estado, prefeitura, enfim. E os professores que estão na ativa, dando as suas aulas, não têm condições de sozinho, sem um apoio ou coisa que o valha, de preparar material experimental. Então, a Vera Henriques, vocês conhecem a Vera Henriques? Não. Vera Henrique. É uma colega, ela, durante anos, e eu participei de dezenas deles, nós damos cursos de férias, cursos experimentais. O Cláudio também participa. Enfim, criamos isso e falta material de apoio para os professores. Então, dezenas de experiências a cada férias que tem o curso, o professor toma contato, leva para suas escolas e o resultado é espetacular. Entendeu? Então, esse material foi focalizando esse tipo de ação para o professor desenvolver em sala de aula. Nós fizemos outras brochuras simples que alguns setores pedem. Onde está a física? Numa dos festivais. Alguma experiência com bexiga, balão e muita com garrafa de plástico. Os alunos desenvolveram cerca de 35, 40 experiências utilizando como elemento básico uma garrafa de plástico. E aí você vai injetando conhecimento. O aluno aprende com as mãos. Ele tem que mexer, ele tem que montar, ele tem que articular o seu conhecimento com a prática para verificar que este é um mundo extraordinário, que vale a pena ser estudado. Então, motivar o professor para levar
parte do conhecimento que já foi desenvolvido em dezenas de locais, e o resultado é sempre extraordinário. Sempre extraordinário. A universidade agora parece com o Cristiano, enfim, a universidade vai construir caminhões e vai colocar experiências aí, visitando as cidades do interior. Ainda está em efeito, nós estamos tentando verificar o que se pode fazer. A reitoria aparentemente está investindo nisso. E eu e o Miquias, conhece o Miquias? Sim, o professor Miquias eu conheço. Então, ele é que se dedica a levar as experiências mais simples, mas extremamente interessantes, para os parques, os jardins, todos esses lugares interessantes. E agora a universidade, veja, são 650 cidades. Se nós conseguirmos visitar 3 ou 4, já é muito, mas tem que começar, né? Você não pode ficar isolado na universidade. A pandemia parou todos esses cursos que tinha em julho e em janeiro. Mas esperamos que daqui a pouco se volte à normalidade. Porque a distância é muito duro em qualquer cenário, principalmente se é só a distância. Teria que, enfim, ter uma arquitetura diferente, mas com essa pandemia nesse momento é difícil. Parte pode ser a distância, parte presencial, parte o aluno trabalhando, o aluno monitorando, enfim, temos que transformar esse aluno em alguma coisa mais importante. Legal. Professor... E lembrem que vocês, não sei que área que vão se dedicar, qualquer que seja a área, sempre tem uma visão para levar o conhecimento mais longe. Mostrar, por exemplo, o CERN tem um trabalho de divulgação, porque lá são pesquisadores do mundo todo, extraordinário, que vai para todo mundo, que é parte desse laboratório. Professor, eu acho que o senhor tem toda a razão. O compromisso de divulgar, de compartilhar e de deixar o conhecimento acessível, acho que é a meta do cientista, no final, que nos move, além de conhecer um pouco mais da natureza, é partilhar o conhecimento, né? Para que ele se desenvolva, floresça e dê frutos, e que desses frutos saiam mais frutos, e seguimos sempre saciando a nossa curiosidade e encontrando novas coisas para ser curiosos, né? E deu o resultado aí com esses malucos aí, contrariando a ciência, né? Quer dizer, é uma loucura total. Basta ver esses números aí para falar como. É mais ciência que precisamos. 450 mil, daqui a pouco 500 mil mortos, que isso? Entendeu? Nós temos que criar uma nova geração de jovens que vão levar esse país num lugar para horizontes muito mais acolhedores. Isso não pode ser permanente, né? Porque a gente sabe que o senhor, uma das atividades do senhor é como assessor científico do Catavento Cultural Educacional, que é um museu aqui em São Paulo que nós temos, onde ele é dedicado a experimentações de várias áreas do conhecimento. E também o senhor é parte como membro do Conselho do Centro Paula Souza. E é importante ter um físico, uma pessoa do calibre do senhor nessas posições. Então a gente quer saber um pouquinho mais como que é as suas atividades, como que é o dia a dia, né, suas atividades nesses trabalhos que o senhor desenvolve. Ok, eu vou começar a falar sobre o Centro Paula Souza. A parte da minha equipe, o Duvaldo Vendrameto, o Kazu Watanabe, faleceu. Enfim, um grupo grande que orientei no ensino, iniciou quase que uma revolução.
naquela época, 1950 e pouco, as escolas técnicas eram da ordem de, se não me engano, 4. Para ver a importância, o Oduvaldo e o Kazuo Watanabe, que foram os superintendentes, levaram para 55 escolas técnicas, interior, Santos, Campinas, tudo quanto é lugar. Porque no mundo inteiro, a parte tecnológica entra no mercado de trabalho muito rápido, mais rápido. Na Alemanha, um tecnólogo, que eu visitei lá as escolas técnicas deles, um tecnólogo, já em 3 anos, ele já pode ingressar no mercado de trabalho e ganha, às vezes, 10% a menos do que um engenheiro pleno. Então, parte da minha equipe foi e levou o Centro Paulo Souza a criar uma rede de escolas tecnológicas. Hoje, para vocês terem ideia, quando eu fui conselheiro, nós tínhamos coisa de 3 a 4 escolas técnicas. 3 a 4. É claro que tinha a escola agrícola, um monte, mas isso era da rede de ensino da Secretaria de Educação. O Oduvaldo criou mais ou menos algumas. A partir daí, as prefeituras querem escola técnica. Ela não quer só formar um fulano generalista que dificilmente entende o que está ocorrendo em tecnologia, coisa que o valha. E hoje nós temos aproximadamente, do Centro Paulo Souza, 225 escolas técnicas. Veja, é uma revolução silenciosa. É gente nesse estado, em dezenas de cidades, de pelo menos 1/10 das cidades do estado de São Paulo, com escola técnica. Vocês sabiam que tem uma na USP, escola técnica, de 2º grau? Sabia. Perto Então, do Instituto de Química, não é, professor? É. Então você veja bem, chegou até na universidade. Por quê? Você tem uma multidão de habitantes daquela região ali, entendeu? Não é só a universidade. Então, essa foi uma experiência muito, muito, muito importante que eu participei. Eu fiquei acho que 4 anos. Veja, não ganhava nada não, viu? Participava, visitei várias escolas de agronomia, tecnológica, e verificando uma coisa muito importante, a importância da escola técnica. O Oduvaldo fez um convênio com as escolas Fockentschules, cidade de trabalho, com a Alemanha e da França, e enviando professores para se formar lá. Então, criou até o mestrado em colaboração com professores da Poli. Então, você tem que injetar qualidade e conhecimento nessas redes que vão sendo criadas, que, no fundo, praticamente vão ficar só elas, a não ser a escola de rico. E aí é outra coisa, né? Não é o nosso problema. Então, foi bastante interessante. O outro elemento sensacional era o Paulo Yamamura, do Centro Paulo Souza, foi diretor da faculdade principal. Enfim, participamos de crescimento de ensino em áreas que estavam completamente abandonadas. Para vocês terem ideia, até 1960, um estudante de uma escola técnica, que é sempre 2º grau ou qualquer outra coisa, ele não podia entrar na universidade. Era terminal. Era como se fosse um curso de aprender computador. Pronto. É isso que você vai ser. Se ajudamos a abrir esses horizontes de uma maneira muito, muito, muito importante. Agora, com relação ao catavento, ele tem muita influência também de um museu do México. E hoje, quando nós navegamos pelos centros de ciência do mundo, eu estou nesse momento analisando com meus alunos
o centro do Exploratório, em São Francisco, lá na Califórnia, que eu tive lá 2 vezes visitando. Hoje é algo espetacular. O museu é extensão das escolas. É lá que você pode mostrar fenômenos extraordinários. Se vocês tiverem qualquer dia curiosidade, coloca na rede Exploratório e vão ver o que se oferece para o ensino esse museu. O da Califórnia é sensacional. O de Paris, museus onde as crianças brincam com conhecimento. Na Alemanha, Dot Museu é extraordinário, entendeu? Esse museu do Catavento, infelizmente, é muito pouco, muito pouco. Já tivemos o outro lá na estação, o centro da estação, que ajudamos a montar. Eu tinha uma equipe de estudantes que ficava, enfim, monitorando visitas, transferindo conhecimento, cultura, interesse, enfim. A gente tem que fazer aquilo que gosta. Eu, na minha vida inteira, o que me veio de desafio, pode não ser uma maravilha, mas a gente tenta dar um passo para frente. Vocês já foram no Catavento, né? Ah, eu fui, professor. Fui em várias oportunidades. Em uma das oportunidades eu fui com uma disciplina que eu fiz no IAG. A professora reservou um horário para a gente teve uma sessão especial na sala de astronomia. Foi fantástico. Eu acho aquele museu, eu não pude, na época que eu estava na escola, ele ainda não existia, eu acho que o acesso não foi grande, eu não fui com a escola, mas já na universidade eu tive essa oportunidade e foi bem legal mesmo. E como sempre, o Hambúrguer e eu éramos conselheiros lá, auxiliamos a parte se você voltar ao Catavento, você vê que a parte da física que está lá é tudo do demonstrações, não tem nada diferente. Entendeu? Os alunos que vão lá falam, olha, é parecido não, é copiado. E quem vendeu alguns daqueles equipamentos foi um dos mestrandos em ensino da física, que criou uma empresa, isso é importante, enfim, aqueles equipamentos se tornaram comerciais e ele vende. Bom, eu criei o show da física, até pouco tempo atrás, algumas televisões apresentavam o modelo do show da física. Uma forma desses estudantes ganharem dinheiro, mexendo com cultura. E professor, já no Instituto Brasileiro de Educação e Cultura, quais foram os seus projetos lá? Bom, ali o presidente, durante muito tempo, foi Oscar Sala, que, enfim, era um físico nuclear, e o Van der Graaf inteirinho era a obra do Oscar Sala. E ele, com outros professores, inclusive da medicina, criaram um mecanismo de produzir experiências simples, com influência americana. Durante muito tempo, as escolas que tinham professores interessados no ensino médio iam comprar os equipamentos lá para utilizar em sua aula. Eu fiquei lá, acho que uns 10 anos como vice-presidente do professor Sala. Um homem extraordinário, e ele tinha uma vantagem. Ele foi da FAPESP e durante muito tempo as verbas tinha um caminho de você conseguir verbas. Durante mais ou menos uns 10, 12 anos, em toda a reunião da SBTC, eu levava o laboratório em peso, o elemento de cada uma, da parte elétrica, de ótica, com laser e tudo mais, que poucos lugares tinha. Chegamos aí, para montar esses laboratórios durante a SBTC, de São Paulo de ônibus
até Belém do Pará, 3.000 quilômetros. Eu fui com a família, que eu levava minha família quando ia nesses eventos, levei a equipe de monitores e de professores para Belém. Eu demorei 3 dias para chegar lá. Não tinha movimento nenhum, não era essa loucura que é hoje, né? Era assim que nós íamos fazendo, desenvolvendo materiais, estimulando a utilização de outros elementos úteis para o ensino, e conseguimos levar isso para muitos estados brasileiros aqui. O senhor é criador e coordenador do mais importante projeto para o ensino e divulgação científica no Instituto de Física e talvez na USP, que é o Show da Física, onde os alunos da licenciatura que colaboram com o projeto têm a oportunidade de utilizar experimentos para demonstrar conceitos vistos em sala de aula para os alunos do ensino médio. Como a gente falou, muitas vezes é o primeiro contato deles, né, com a universidade, com a física. Esse projeto é antigo, né, professor, dos anos 70, sobrevive até hoje, influenciando milhares de jovens ao estudo das ciências naturais. A gente queria saber um pouco como... 900 mil já, 900 mil. Nossa, tá quase lá no 1 milhão, então. A gente queria saber como surgiu a ideia do projeto e, com as mudanças educacionais do país, como que isso alterou o perfil dos alunos, se o senhor conseguiu medir de alguma forma isso, dos últimos anos, né, do seu ponto de vista, como que os alunos foram mudando, os alunos que foram chegando no projeto, como que vocês conseguiram ver isso? E como que faz para ter um projeto para adolescentes com esse sucesso por tanto tempo? Olha, é uma história que vale a pena contar. Lá nos idos de 70 e pouco, muito pouco, pela minha vocação, nós tínhamos desenvolvido materiais simples de construção dos alunos, tudo mais. E eu conversei com o Goldenberg, que era reitor, e falei, você pode financiar uma tenda? Ele falou, para quê? Eu vou fazer um centro de ciência. Ele chamou o prefeito, o professor Antônio Teixeira, que era o dirigente do sistema da prefeitura, ele era prefeito, e falou, o FAD quer colocar uma tenda lá na parte do, como chama, a parte de educação física, do lado, quase que debaixo daquela arquibancada. O Teixeira, físico, olhou, chamou um engenheiro da prefeitura, vamos fazer isso. Fizemos um círculo lá, uma tenda, e como o professor Sala, ele estava no IBEC também, no IBEC, tinha professores comissionados da rede da área de física, química e biologia, trabalhariam nesse centro. Quem pagava era a Secretaria da Educação. E isso foi feito. Férias na USP, em janeiro, uma semana, nós recebíamos até 100, 150 crianças, em janeiro e dezembro, e as crianças brincavam. O diretor do CPUSP abria as portas para as crianças, uma boa parte irlandesa e filhos de professores nossos da USP. Foi durante uns 10 anos nós recebíamos visita da escola lá. Posteriormente, o CPUSP pediu a área, eu entreguei e peguei uma sala que tinha no fundo do corredor, já abriram o corredor, né? No fundo do corredor, para montar um pequeno show, em frente às demonstrações. Que naquele tempo eu era o coordenador de demonstrações, e eu e o Ernesto Hamburger. Bom, era um horror, porque na hora que os alunos levavam um choque, o berro deles pelo Instituto
eu recebi pelo menos uns 20 abaixo-assinados dos colegas de cima, do departamento de FISMAT, contra aquela barulheira. Perturbava os professores, óbvio. Agora, o meu é o seguinte, suas excelências têm que ter paciência. Eu estou recebendo alunos aqui, entendeu? E fiz de conta que não ouviu. Enfim, eu tive era uma sala de 50 metros, cabia uma sala, e eu procurando um local melhor no instituto que eu pudesse fazer o show, descobri que no Volta, vocês conhecem o Volta, né? Onde tem um show. Sim, o Conjunto Alessandro Volta, né, professor? O Alexandre Volta lá. Eu estava andando lá, e eu e mais 2 amigos, o Cláudio Furukawa e o Volo, o Volta estava abandonado. O centro de gravidade do Instituto saiu lá de cima, o Instituto de Física nasceu lá em cima, praticamente, e foi lá para baixo. Então, não tinha quase utilização. 1 ou 2 provas, porque ele é grande, cabe 169 alunos. Eu estava olhando lá, aí passa o Ercílio, que era o chefe do departamento, onde está o Volta. O que você está fazendo aí? Não, estou vendo esse anfiteatro aí, você poderia fazer um show aqui. Ele entendeu que eu ia fazer um show. E, por sorte, ele não entendeu, porque eu ia fazer show todos os dias. E até hoje eu tenho briga lá dos colegas pelo barulho que faz. O adolescente é irrelevante, enfim. Ele tanto faz, ele está na universidade, como lá na casa dele, enfim, sempre nos dá problema. Reformei e fiz uma coisa curiosa, que pouca gente consegue fazer. Cobrar alguns trocados de cada visitante e eu mantenho aquilo funcionando. Então, eu não dependo das verbas da reitoria, do instituto, não discuto com eles. Aquilo é só para renovar o material. E foi assim que foi surgindo, aumentando, ampliando, e hoje tem visitas de estudantes quando vêm visitar São Paulo, Rio, que um dos pontos que eles procuram ver é um show de física. É algo motivacional. Você captura o emocional do estudante e já foi feito levantamentos, dezenas de colegas da física, que hoje estão lá, às vezes pesquisadores ou dando aula, escolheram a carreira de física depois de assistir o show da física. Eu tenho viajado por esse Brasil aí, que sou convidado, e ver que outros centros criaram show, mostrando que nós temos que chegar perto do aluno, do futuro professor, do futuro pesquisador, e é assim que o mundo inteiro funciona. Mais alguma pergunta? Eu me entusiasmo no show. Professor, o show da física, eu sou um dos alunos que fui influenciado. Eu lembro quando eu fui no ensino médio, minha primeira ida na USP, acho que a primeira vez que eu ouvi falar na Universidade de São Paulo foi um passeio escolar, que a gente foi no show da física, e aquilo ali foi maravilhoso para mim. Foi a primeira vez que eu tive acesso a... Eu já tinha predisposições a ciências exatas, eu gostava muito disso na escola, mas quando eu vi a experimentação, eu lembro que a gente fez experimento da garrafa de Leiden, nitrogênio líquido fazendo com que o balão ele contraia, né, quando você diminui a temperatura. São coisas assim que ficaram marcadas na minha memória até hoje. Eu lembro como se fosse ontem. Então, é realmente um projeto impressionante. Assim. Uma das coisas é uma obra de arte que a gente tem aí na física. Assim. É uma coisa que tem que ser patrimônio nosso. É um negócio bem, bem importante para o aluno em si e para ajudar na escolha, da nossa escolha. Porque a universidade, ela é distante do aluno do ensino médio. Por mais que ela seja o objetivo do aluno do terceiro ano, a profissão em si, que não é tão badalada, não é uma engenharia, não é um direito, o físico, talvez
escolher uma carreira de biologia, as ciências duras assim em si, as coisas mais que não tem tanta aplicação no mercado. Falta lugar para a gente divulgar, para a gente ter acesso como estudante, né, do ensino médio. Vocês têm a seção de alunos. Embaixo da seção de alunos tem um espaço razoável ali. Eu fiz ali o show da criança. Então, vocês imaginem a cara de pau de colocar crianças gritando feito louco. O eco sobe em cima do nosso edifício, mas era o local, antes de ir para o Alexandre Volta. Olha, é coisa mais interessante olhar a cara das crianças. E nesse local, uma das professoras da região, que dá aula na FEBEM da Raposo, tem uma FEBEM lá na Raposo, ela pediu para trazer os internos no show. Caraca, o pessoal da FEBEM, ok, peça, eu tenho que simplesmente avisar o diretor. Ele nem viu. Nós, durante muito tempo, vinha o pessoal com essa professora que fez física e dava aula de formação. Claro, tem aqueles problemas, tinha 8 vigilantes, enfim, é complicado. Mas nós temos que salvar essa sociedade e não marginalizá-la. Adoravam show. O cuidado é quando ia dar um choque. De repente vocês levam um tiro, falar para os monitores aí, cuidado, hein? Não dá um choque muito forte. Mas são essas coisas que encantam as atividades que você faz. Dezenas e dezenas de alunos ainda encontram. Professor, fui seu monitor. Eu estou dando a tecnologia 1, e uma das estudantes, eu fui monitora do show. Maravilha isso. A gente luta para construir uma sociedade melhor. E não há outro caminho a não ser a educação. Professor, nos dias atuais, com a internet, as redes sociais, temos um problema gravíssimo de sustentação de atenção e concentração por parte dos alunos, seja no nível universitário ou na educação básica. Há uma competição enorme pelo tempo dos estudantes, sendo o celular o vilão da vez, de uma forma que temos o aprendizado sendo sacrificado. Infelizmente, ainda não houve uma adaptação no ensino brasileiro que seja compatível com essas mudanças e estamos muito atrasados, principalmente na disciplina científica. O senhor vê alguma saída para este problema? Quais são as referências para a atualização das nossas escolas, do ponto de vista estrutural, e para o treinamento de professores do ensino médio em escolas públicas? Olha, o que você está colocando é extremamente importante. Agora, veja, nós estamos na 4ª revolução. Quando eu fui estava dando aula de tecnologia, eu estou ainda apanhando com relação aos recursos que tem. Mas veio para ficar. Você se lembra quando eu falei da massificação, quando a ditadura resolveu universalizar o ensino até o colegial? Foi uma bagunça total. Mas se você esperar passo a passo, esse Congresso decidir alguma coisa, entendeu? Fica muito longe. Os alunos estão hoje trabalhando muito claramente com todos esses recursos tecnológicos. Isto vai demorar um certo tempo, não tem outro jeito. Os professores da minha geração eram da máquina de escrever, elementos de museu, entendeu? Hoje, eu tenho alunos que, infelizmente,
o governo ficou com o dinheiro dos recursos todos esses setores em que você precisa de uma visão tecnológica, computatorial, celular, tudo, ficou com o dinheiro. Você tinha um imposto no telefone que você usava, que era para você levar para os rincões, os lugares mais longes de conhecimento. O que fizeram? Pegaram o dinheiro, foram pagar os banqueiros. Então, o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo que a população, de um modo geral, não precisa ser rica, não, pode ser pobre, ela está avançando muito mais das escolas com os recursos tecnológicos. Não é possível que ainda nessas salas nossas, quando eu falo nossa, é de todas as escolas, de todos os graus, falta recursos tecnológicos. É fundamental isso, não tem outro caminho. Porque como é que você vai dar uma boa aula, por exemplo, que de repente você conseguiu formatar, entendeu? Para um cara lá de Rondônia. Eu tive lá, as pessoas tinham a melhor boa vontade do mundo, mas precisa de canais permanentemente trocando informações. E sem esses recursos tecnológicos, caramba, a China chegou em Marte, Estados Unidos chegou em Marte, nós não estamos conseguindo, com conhecimento, com uma série de recursos, habilitar novos formatos de ensino, onde você tem o professor, tem a televisão, tem tudo. Os vídeos, o texto que eu dei as 2, 3 últimas aulas é a quinta revolução. Vamos chegar na segunda, na terceira, entendeu? E acesso aos museus tecnológicos que mostram realidades diferentes, mas estão ali. Pega tudo isso e joga na sala de aula. Tem que começar lá embaixo. Lá embaixo, a Universidade de São Paulo, já durante muito tempo, na ECA, se gabava de ter a Escola do Futuro. Vocês nunca ouviram falar? Escola do Futuro? Porque tinha os computadores lá. Quer dizer, o futuro já chegou em tudo quanto é lugar. Nós temos que fazer bom uso deles e criar. O professor tem dificuldade em trabalhar, e tem mesmo. Nossa Senhora, cada coisa aí que a gente vê que fala, caramba, é de arrebentar. Mas nós temos que ir atrás disso. Ô professor, o senhor acha que Só última coisa. Claro, tem outro caminho. Se você que tiver outro caminho, você tem que se mergulhar, porque num país de 8 milhões e tantos de quilômetros quadrados, é muito mais que a Europa inteira, só tem um recurso para nós garantirmos um lugar ao sol. Escola, escola, escola. Escola de tempo integral. É que nem vacina. Vacina, vacina, vacina. Não tem outro jeito hoje. Pode ser que tenha amanhã. Pode falar. O senhor acha que a digitalização do ensino é inescapável para os próximos anos? Falando um pouco dessa parte de tecnologia, mesmo porque hoje em dia a gente tem um problema muito sério de conteúdo, né, dos alunos. Não tem como se controlar o que o aluno vai ver na internet, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa parte de como o ensino está sendo digitalizado, como a gente tem hoje uma parte de conteúdo na internet e como que a gente modera esse conteúdo para que a gente não tenha esse problema de conspirações, terraplanismo, antivacina, esse tipo de coisa. Veja, o problema maior é o professor. A barreira maior que você vai encontrar não vai ser na tecnologia, é o professor que não domina a tecnologia. Infelizmente, essa é a realidade. Nós passamos décadas e décadas, eu vou dar um paradoxo, mas isso é da história da ciência.
A Alemanha, na década de 1926, 27, dava curso para os telefonistas aprender a usar o telefone. Olha bem, telefone, entendeu? Telefone. Um vizinho meu aqui, parece que o pai comprou uma televisão maior e disse, vai ser entregue. O filho tem 6 anos. Ele telefona, já recebeu, já vou contar o final, já recebeu. Ele telefonou umas 10 vezes para o porteiro, dizendo se a televisão dele tinha chegado. 6 anos, entendeu? Nem com 20 anos, às vezes, você tinha acesso a um telefone. Olha, hoje, eu peço para os meus alunos, acessem o exploratório, depois vamos levar o laboratório em inglês, acessem e me avisa a hora que chegou lá que eu quero discutir um aspecto. 2, 3 minutos depois, metade da classe já acessou, está olhando, faz visita aos museus, tudo isso. Então, nós temos que usar melhor isso daí. Se nós abrimos, eu e vários colegas, curso de férias para professor, nós estamos abrindo a universidade para melhorar o ensino. Nós temos que fazer isso para melhorar a utilização dos recursos tecnológicos. Você conhece alguém que está fazendo isso? Nós devíamos fazer, pega os monitores aí, dá um prolabore para eles, paga um salário razoável para ele trabalhar junto com os professores. Nós temos que fazer isso. Eu estava visitando os museus de Paris quando eu estava começando a usar o computador, não esse que está aí incrementado, uma espécie de jogo de brincadeira. O governo francês estava dando obrigatório curso para 7 mil professores para depois levar para a sala de aula. Aqui você leva no bolso as coisas aí, entendeu? Depende da boa vontade, mas teríamos que ter isso como filosofia. Melhorar o professor, melhorar o aluno, melhorar o país. O FET é um programa de ensino da Universidade do Colorado, onde diversas simulações computacionais e experimentos das mais diversas áreas do conhecimento são disponibilizadas de maneira gratuita. É curioso que não haja uma difusão de projetos desse tipo no Brasil, talvez pelo fato do trabalho já ter sido por eles lá no FET, ou talvez pela falta de recurso. No entanto, em tempos de pandemia, ficou evidente que ter autonomia de um repositório desse tipo de ferramenta é poderoso para o ensino em situações adversas. Há alguma perspectiva das instituições de ensino investir em projetos que vão nessa direção? Olha, deixa eu colocar, porque meus alunos, a minha tecnologia é ligada sempre com a parte experimental. Construir textos, construir material. Esse FET é um dos que mais é visto. Mas, veja bem, ele é um deles. E se você pegar, por exemplo, vamos começar no colegial, Toys from Trash, brinquedo de lixo. A primeira coisa que eu faço é pedir para meus alunos, acesse esse site e analise o que é feito, porque depois vocês vão fazer projetinhos para o ensino fundamental. O grupo de alunos é 44, mais ou menos isso. Ninguém tinha conhecimento desse site. Está disponibilizado, entendeu? Esse trabalho que estamos fazendo com a universidade, no Museu Exploratório da Califórnia, você tem acesso com a tradução imediata em língua portuguesa. Nós tínhamos barreira no passado, quando eu fui presidente do Cefisma, eu importei o Resnick, o livro de Física 1 e 2,
importei, era em inglês. Uma dificuldade desgraçada na época que eu estava estudando. Hoje você importa o conhecimento sem pagar porcaria nenhuma. O importante é que você tem que transmitir a formação dos professores numa linguagem em que pesquisa, pesquisa, pesquisa. Só uma pergunta simples. Quando é que você foi na Biblioteca da Física a última vez? Eu consegui ter o privilégio de ir essa semana, professor. Eu fui pegar um Atkin de Física Matemática lá. Está escrito naquilo, né? Mas, Sim. olha, eu passo 4 vezes por dia na biblioteca. Já entro algumas vezes para localizar um tópico que vai me interessar para os alunos. Aquilo parece fantasma. Fantasma. Onde nós tivemos na entrada da biblioteca revistas, entendeu? Não tem mais. Está tudo na rede. Durante muito tempo não havia uma revista chinesa lá, em inglês, óbvio, né? Antes de digitalizar tudo, já tinha 80. Você entende? Então, o problema nosso é abrir os olhos, o que nós vamos fazer para, nas áreas que nós vamos trabalhar, mesmo que seja simplesmente passar férias, você tem acesso a isso com uma facilidade incrível. Não era assim no meu tempo. No meu tempo, a biblioteca, não vou perguntar isso agora porque está praticamente, tem que ir lá ver aqueles livros que te interessam e depois devolver. No meu tempo, a biblioteca era gente consultando os livros. Hoje é um local diário de quase de fazer os trabalhos, coisa que valha. Mudou tudo. Eu convido vocês a olharem a realidade que está. Está mudando até a medicina. Os robôs estão tratando 90% de doenças aí e já fizeram um concurso na Inglaterra e ganharam, os robôs ganharam por pequena diferença das análises dos médicos humanos. Então, tudo que você está colocando é que nós temos que abrir as avenidas em direção de utilizar a tecnológica de uma maneira muito, muito, muito mais eficiente. E com isso, quem sabe, um dia seremos que nem a Europa ou Estados Unidos, que não tem empregada doméstica. Chega, isso é um assunto para bilionários e olhe lá, entendeu? Todos têm direito a uma profissão digna e tocar. Qualquer profissão digna, você vai ter aparelhos. Aparelhos, aparelhos, aparelhos. Informações, informações, informações. Com os problemas atuais da pandemia, uma geração de jovens está sem acesso à escola e provavelmente vai se formar sem ter aulas de física, matemática, biologia ou química. Os índices de evasão escolar estão explodindo. Quais são, em sua opinião, professor, as políticas públicas que deveremos adotar no futuro para recuperar esses alunos e evitar uma catástrofe educacional? Bom, o que você está colocando é absolutamente correto. É um problema sério, dramático. As crianças, enfim, estão com déficit de afetividade, porque esse período que eles estão perdendo, inclusive vocês. O filho de um colega aí arrastou as tripas para entrar numa faculdade de medicina e entrou na Unicamp. Trabalhou, gente simples, tudo. Só que ele não. Olha, vamos entrar em junho. Só olhou a universidade de fora. O carro do pai lá foi ver também, ali é medicina. Não há atividade programada para eles, entendeu? É muito difícil
nós vamos ter certamente um prejuízo desgraçado, mas se nós jogarmos a modernidade em cima dessa população, pode ser que a gente recupere com lucro daqui 2, 3 anos. Aqui no meu prédio tem um vizinho, o filho dele, de 6 anos, acho que é dela, passa um período ao lado do computador. Uma loucura. É uma loucura. Tinha que passar num parque de diversões. Entendeu? Olhando o que a sociedade tem de interessante para todas as idades. Este é um grande, grande, grande desafio. O que nós vamos oferecer para os alunos antes de acabar essa pandemia e depois de acabar. E eu sou otimista no seguinte sentido: se você peneirar os cursos todos, eu vou dizer, de física e de matemática, que os dois são parentes, você não vai perder nada, você vai ganhar, digamos, em 2022. Você vai ganhar, desde que se coloque no formato de melhorar a educação. Porque, veja bem, nós vamos enfrentar situações que vai precisar muito mais da pergunta que me fizeram, da tecnologia e da tecnologia. Eu faço essa pergunta para os meus alunos e vou fazer para vocês agora. O que você lembra do curso de física que você teve, do colegial? Curso de física. Zero. Já fizeram uma pesquisa, o pessoal da educação, isso faz mais ou menos, acho que uns 6, 7 anos. Pegaram os estudantes, meteram no Parque de Ibirapuera e parava as pessoas que estavam transitando lá. O que você lembra da física, tal? A parte não se lembrava de nada, entendeu? Aí o fulano, segundo o levantamento feito, médico, parou, pensou. Acho que eu tive algum negócio de velocidade lá, velocidade média, velocidade do seu. Você pegar um sabão ensaboado, apertar a leitura das mãos. Se você peneirar, entendeu? Para que você vai ter divisão de polinômios? Um monte de coisa que para um estudioso serve, entendeu? Veja, nós já perdemos a história dos egípcios 4.000, 5.000 anos antes de Cristo. E ninguém está infeliz. Claro, os estudiosos resgatam tudo. Mas na medicina você não é obrigado a saber tudo. Entendeu? Se vocês olharem o que eu aprendi na escola, é a primeira pergunta que eu faço para meus alunos. Tem um questionário, o que você aprendeu nas escolas, primeiro, segundo e terceiro. Que experiência que você fez na escola? Nenhuma, compadre. Mas ele fez. Não se lembra, né? Nem o nome, nem coisa alguma. Você entende? Se olharmos essas coisas, você pode ver o que eu posso fazer para pegar o horizonte que hoje parece turbulento, mas que pode ter o futuro. Olha, no meu tempo, acho que é a última pergunta, eu não sei, o seu futuro era o seguinte: estuda, arruma um emprego público, casa e ter filho. Hoje, jovens, colegas de São Carlos, Ribeirão Preto, Politécnica, aqui, estão criando coisas. Imagina se pergunta para os seus pais o que ele fazia, o que ele sonhava, entendeu? E ver que, se olharmos com muito cuidado, veremos que nós poderemos voltar a sonhar. Muito bom, professor. Ótima frase para terminar a entrevista. Muito boa mesmo. E é impressionante que a gente... foi a última pergunta. É impressionante que a gente
sabe que a física é uma ciência experimental, né? Mas é capaz de passar 3 anos na escola sem ver um único experimento, qualquer coisa, nem que seja um vídeo de um experimento, a gente não vê, né? É um negócio triste, né? Claro, nada, é triste, é dramático. Aí você vê a responsabilidade da universidade, que ela tem que preparar pessoal para outro cenário. Entendeu? Eu encontrei alguns brasileiros em Cuba, há 4 anos atrás. Nós fomos participar do congresso, levamos um monte de coisa. Levei até o Álvaro Vanucci. Vocês conheceram o Álvaro? Eu conheci o professor Vanucci, conheci. Eu coloquei ele, nós fomos lá. Enfim, para você ter ideia, levamos 100 quilos de equipamento. 100 quilos. E encontrei alguns brasileiros fazendo o curso. O que eles estão fazendo? É a medicina da família. Entendeu? Você tem alguma coisa, vai no médico na esquina lá, tal. É complexo? É. Então você vai para outro lugar. Ou é muito complexo, então vai para o hospital. Aqui, a pessoa trata tudo da mesma forma. Entendeu? Então, por que Cuba tinha médicos espalhados pelo mundo? Porque é médico da família. Ele tem um protocolo lá, vai seguir e tem uma rota. Aqui, você entra o cara que acabou de ter um infarto com o cara que tem uma unha no pé. Por quê? Porque ninguém quer coisa simples. Querem ser tudo que vocês já conhecem. Então, essa é a grande realidade. Nós temos que verificar que curso que nós queremos para os nossos alunos. O quê? Ele vai ser um pesquisador, vai passar o resto da vida orientando gente? Ótimo. Mas todo mundo tem essa vocação? Não. Entendeu? Como é que nós vamos melhorar esse ensino que esse pessoal foi mal formado durante décadas e agora, de repente, estão exigindo que a partir de agora, é o novo currículo, é ciências da natureza. Agora não é mais física, é ciências da natureza. O coitado não sabe nem o que é H2O, não aprendeu, entendeu? E já vem uma carga de informações que ele não está preparado. A gente tem que ter humildade e ver como as coisas funcionam. Eu estive na China há 40 anos, 35 anos. Se dissesse que a China seria 1/10 disso, você sentava no chão para rir. Como é que eles chegaram nesse ponto que estão? Estudando, escola, melhorando. Tem outro jeito? Olha, se tiverem, me conte que eu vou defender. Por enquanto, eu não vejo nada que não seja assim. Nós temos que olhar o professor como a figura mais importante, primário e secundário, mais importante do sistema educacional. Isso era a opinião de um dos teóricos da educação que veio num dos congressos que nós tivemos aqui e diz: criança é o elemento mais importante que nós podemos estudar. Devia ganhar 5 vezes mais que os pesquisadores de outra área. Professor, vou aproveitar, já que está falando já da educação também da criança. O senhor acha que ter uma idade mínima, lógico, que assim, está alfabetizada, já tem que saber falar, mas para começar a introduzir alguns experimentos com a criança em si? Porque se a gente analisar, as brincadeiras das crianças, seja a gangorra, balança, o gira-gira, o escorregador, eles são experimentos, né? É o pêndulo aplicado, é você querer equilibrar as duas massas, dado uma prancha com um eixo fixo, é o corpo em queda livre, ou o corpo caindo num plano inclinado. Então, querendo ou não, a criança ela experimenta a física já nos primeiros anos, quando ela começa a andar, experimentar a física, né? Quando que o senhor acha que existe uma idade onde a gente possa começar a conversar? Quando será que é o melhor momento? Olha, eu creio que isso é mais elástico do que se pensa.
Porque no meu tempo o cara entrava, o jovem, criança, com 7 anos no primário. Hoje, a criança já com 5 anos, ela já está ou alfabetizando, ou quase. Tantos estímulos que tem ao redor dela. Tem estímulos, placa, beba essa porcaria de Coca-Cola. A criança já tem contato com uma quantidade de estímulos que não tinha no nosso tempo. Então, se coloca essas escalas, que na realidade o ser humano não tem dois iguais. Disseram que o Einstein com 4 anos aprendeu a falar. E veja no que deu. Então, essas coisas todas é muito, muito, muito elásticas. O elemento mais importante dessa cadeia de ensino é a família, a casa, a mãe, a avó, é uma escola. Ali tem elementos que você pode o tempo todo estar fornecendo informações para a criança. E a criança, primeiro, que adora ficar perto dos pais. É a primeira coisa, a parte afetiva. Segundo, é capaz de engolir coisas aí que você pensa que isso não é possível. E não é possível. Então, você vê que as crianças que pegam os métodos modernos de linguagem, que no futuro nem vai precisar, aprende a falar com uma facilidade incrível em inglês, por exemplo. Inglês, que no meu tempo era uma dificuldade colossal. Nós temos que levar a criança para ver as coisas da natureza. Tem o Horto Florestal, vai ver o Horto Florestal, é uma maravilha. Lá na Zona Norte, você tem zoológico. É sempre interessante, mas no mundo inteiro, você vai em Londres, você vai em Berlim, você está vendo lá aqueles espécimes que se não fosse o zoológico, desapareceriam. Então, a gente tem que ser otimista. Eu acho que a parte da socialização, nós não aprendemos a trabalhar a socialização. Nós temos que aprender de fato o que é uma criança, que programas ela pode ver e se interessar, aonde que eu devo levar parte da minha vida para ajudar a educar meus filhos. Essa é a realidade. Não tem outro jeito. Você é casado ou não? O Lincoln é casado, eu estou recém-juntado com a companheira minha. E quando é a sorte de filho que ele já não tem, ele vai ver como é maravilhoso ser professor do próprio filho. Eu lamento que eu peguei uma época que ainda eu não estava com esse pique, mas depois eu estou me readaptando, olhando as crianças de hoje, pelo menos nos últimos 50 anos. Eu fico olhando, eu tenho um sobrinho, ele está fazendo 3 anos, semana que vem. 3 anos? 3 anos. E eu acompanhei bastante os primeiros 2 anos da vida dele. E o que me impressiona hoje é que as crianças, elas têm o celular, o tablet na palma da mão. Os pais dão esses elementos para elas e elas não têm maturidade, ou como que a cabeça delas, a sinapse deve estar rolando muito, muito rapidamente, a atenção delas não fica presa num conteúdo. E como que está tudo a um toque, a um deslize, elas aprendem muito fácil como trocar de conteúdo. E isso impressiona quem vê de longe, porque pra gente que não foi educado com essa tecnologia, foi difícil a gente aprender como fazia isso. E eles, antes dos 3 anos de idade, antes de falar a primeira palavra, já está mudando, já está passando para o lado e alterando o conteúdo que ele quer ver. E isso é impressionante. Isso aí, se for pensar, é impressionante. Olha, deixa eu te contar como era a vida nossa em Rio Preto até uns 7, 8 anos de idade. A cidade não era muito grande. Hoje Rio Preto tem 500 mil habitantes, universidade e tudo. Naquele tempo tinha 60 mil habitantes. Então, a criança
estava lá, vinha visita lá com minha mãe. E primeira coisa, criança sai da sala. Criança não participava da vida social, entendeu? Criança era outra coisa. Hoje, a criança é a sala, é o quarto, é tudo, entendeu? A criança, hoje, ela começa, mesmo que seja com os olhares, a dominar aquele mundo que está em torno dele, entendeu? Então, nós temos que recuperar essas crianças que sentiram falta de algo com essa pandemia e não forçar, naturalmente, essa criança recupera aquilo que ela perdeu e socializando, a maior perda que nós temos com a universidade é a não socialização, entendeu? O nosso professor íamos lá tomar o café, para quê? Para andar, ver gente, encontrar um colega, outro, e meter a boca no governo, entendeu? Nós estamos perdendo isso, mas recupera, vai ter eleição, recupera depois, né?